Olá, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês, galerinha? Então, galerinha, esse vídeo nós vamos falar sobre a atividade do PET 2 da semana 3 de matemática, tá? Nessa atividade, né, atividade dessa semana, melhor dizendo, nós vamos trabalhar com o Teorema de Pitágoras. O que é o Teorema de Pitágoras? É um teorema, né, que é utilizado, é uma relação métrica utilizada no triângulo retângulo, né, que serve, por exemplo, para você calcular a diagonal da sua TV, por exemplo. Tá bom? É um teorema que usa as relações das medidas dos lados de um triângulo retângulo, né? Então é aplicado em qualquer triângulo retângulo, não é um triângulo qualquer, né? O nome é Teorema de Pitágoras, em homenagem a um suposto matemático, né, chamado Pitágoras, ou que muitos acreditam que era uma espécie de filosofia, uma escola pitagórica, ok? Mas isso aí é tema para outro tipo de aula. Muito bem, vamos continuar aqui. Vamos para mais uma tela. O Teorema de Pitágoras, galera, ele tem muita relação com a área de um quadrado. Então, por exemplo, o que nós temos aqui? Nós temos aqui um triângulo retângulo, que eu tenho esse lado aqui, que eu chamei de lado B. Esse lado B a gente consegue formar um quadrado. Como calcular a área de um quadrado? É lado vezes lado. Então, se a gente observar, cada lado desse quadrado está ocupando aqui, ó, 3 quadradinhos. Ó. Então, aqui é 3, aqui é 3. Então, se eu quero calcular a área desse quadrado aí, vai ser o quê? Opa! Se eu quero calcular a área desse quadrado amarelo, vou até pegar uma cor aqui. Dar uma destacada aqui de amarelo. Mais ou menos um amarelo parecido aí não vai ter. Mais ou menos esse aqui. Então aqui eu tenho um quadrado, ó, se a gente observar, ó, cada lado desse quadrado aqui, ó, ele está formado por 3 quadradinhos. Ó. Então aqui é 3, aqui também é 3. Ó. Então se eu quero calcular a área desse quadradinho, esse quadrado vai ser o quê? Opa, aqui é 3. Ó. Vai ser lado vezes lado, que é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Ó. 3 ao quadrado é 9. Se eu pegar esse quadrado azul aqui, ó, a mesma coisa. O que acontece com o quadrado azul? Olha que legal. Cada lado do quadrado azul está ocupando 4 quadradinhos. Ó. 1, 2, 3, 4. Ou seja, cada lado aqui, ó, vai medir 4. Ó. Aqui vai medir 4. Aqui embaixo também, ó, colocando aqui, ó. Aqui embaixo também, ó. Aqui embaixo também vai medir 4. Então, se eu quero calcular a área desse quadradinho aí, do quadrado todo, vai ser 4 ao quadrado, que 4 ao quadrado é 4 vezes 4, tá, galera? 4 vezes 4 dá 16. Deixa eu colocar um pouco lá em cima. De repente aqui não dá para ver muito bem. Então, se eu quero calcular a área desse quadradinho aqui azul, vai ser a área do quadrado azul, vai ser 4 elevado ao quadrado. O que é 4 elevado ao quadrado? Não é 4 vezes 2. É 4 vezes 4 que dá 16. Olha só, esses são os lados menores. Agora, o lado maior aqui, galera. Veja que todo triângulo retângulo, ele tem esse símbolo aqui que representa, que é o ângulo reto. Ângulo que mede 90 graus. Então, o lado que está de frente, que é chamado de lado oposto, é chamado de hipotenusa, que é o lado maior. Os dois lados menores são chamados de catetos. Então, por exemplo, esse lado B aqui, ó, vai ser o cateto, que mede 3. Esse outro lado C aqui vai ser o cateto, que mede 4. Se você observar, ó, olha o que acontece aqui. Se eu pegar esse lado maior, eu vou formar um outro quadrado, onde cada medida desse quadrado aí, se a gente observar, vai estar medindo 5. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, cada lado desse quadrado maior aqui, ó, tá medindo 5. Então aqui também, ó, ou seja, tanto a largura quanto a altura vai medir 5. Se eu quero calcular a área desse quadrado verde, é só você multiplicar lado vezes lado, que é a mesma coisa que 5 elevado ao quadrado, porque eu estou multiplicando duas vezes, daí elevado ao quadrado. 5 elevado ao quadrado, galera, não é 10 não, é 5 vezes 5 que dá 25. Agora, olha a relação que tem o Teorema de Pitágoras. Olha só, se eu pegar
a área dos dois quadrados menores e somar, vai dar 25. Porque se eu pegar, olha só, se eu pegar a área do quadradinho menor aí, que é 3, que é 9, né? Que é 3 vezes 3, 9. Opa, que é 9. Mais a área do outro quadrado azul, que é 16. Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar exatamente a área do quadrado maior, que é 25. Então, o que diz o teorema de Pitágoras? Se você pegar a medida dos catetos, a soma dos quadrados dos catetos, que são os lados menores, vai dar igual ao quadrado da hipotenusa, que é o quadrado maior. Ou seja, digamos que o lado aqui que eu chamei de que é 3 é B, então se eu pegar B elevado ao quadrado mais esse lado aqui que é C elevado ao quadrado, vai dar o A elevado ao quadrado. Porque se eu pegar 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16, 5 ao quadrado, 25. É isso que fala o teorema de Pitágoras. Ok? Vamos ver alguns exemplos aqui, como que a gente faz esse cálculo. Então vamos aqui, olha só. Então imagina que aqui eu tenho um retângulo e quero calcular a diagonal, é como se fosse a sua TV. Ó. Então se eu quero calcular essa diagonal, quanto que mede essa diagonal, eu preciso saber a medida desse lado e a medida desse lado. Se eu observar aqui, ó, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. Ó. Então aqui vai medir 8. Se a gente observar esse lado aqui, está ocupando quantos quadradinhos? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quadradinhos. Então se eu quero calcular a diagonal, o que acontece? Isso aqui vai formar um triângulo retângulo, porque aqui eu vou ter um ângulo reto. Ó. Então se eu pegar, para eu calcular a diagonal, eu posso pegar esse triângulo de baixo ou de cima, é a mesma coisa. Então esse lado aqui é a minha questão, que é a diagonal, que eu chamei de D. Ó. Então para eu calcular, é só aplicar o teorema. O que fala o teorema? Que o lado maior ao quadrado, ó, que é a hipotenusa, D elevado ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos outros lados. Então se eu pegar 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, ou 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, não importa a ordem, tá? Então D ao quadrado vai ser o quê? 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36. Mais 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que dá 64. Então a diagonal ao quadrado vai ser o quê? 36 mais 64, isso aqui vai dar 100. Como aqui está elevado ao quadrado, qual que é o inverso? A raiz quadrada. Então é só calcular. Como está elevado ao quadrado, é só você calcular a raiz quadrada de quem? De 100. A raiz quadrada de 100 vai dar 10, porque 10 vezes 10 é 100. Ou seja, então significa que esse lado aqui, ó, ele vai medir 10. Ok? Então é dessa forma que a gente aplica o teorema de Pitágoras, tá? A mesma coisa aqui na letra, nesse segundo exemplo aqui, ó. Olha só, tá ocupando quantos quadradinhos aqui esse quadrado? 1, 2, 3, 4, 5. Então esse lado mede 5. Ó. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui mede 5. Ó. Se eu quero calcular a diagonal, ó, deixa eu até pegar a minha régua aqui para fazer direitinho aqui. Se eu quero calcular minha diagonal, vamos ver se eu consigo colocar a reta aqui certinho. Acho que agora vai dar. Segundo meu cálculo aqui. Opa, não é que deu? Então eu quero calcular essa diagonal aqui, ó. Se eu quero calcular essa diagonal, deixa eu apagar aqui. Vou chamar aqui de D ou de X. Como que eu calculo? Vou pegar o seguinte, ó. D ao quadrado é a mesma coisa. Ó. D ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, mais o outro lado também é 5, ó. 5 ao quadrado. Então D ao quadrado vai ser o quê? 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. Ó. 25 mais, aqui é a mesma coisa, 25. Então D elevado ao quadrado é o quê? 25 mais 25 dá 50. Como está elevado ao quadrado, então o D vai ser a raiz quadrada de 50. Se eu calcular a raiz quadrada de 50, isso aqui vai dar um valor 7, alguma coisa. Então vai dar aproximadamente um valor aproximado de 7.
7, alguma coisa, porque a raiz quadrada de 7 não dá um valor exato. É o que ele colocou aqui, ó. Ok? Muito bem. Vamos tentar desfazer tudo isso aqui. Não, vamos para a próxima tela. Aqui nós temos um outro problema, olha só. Um eletricista precisa levar energia elétrica de um poste a um prédio que se encontra do outro lado da rua. Então aqui ele tem um poste, ó, e aqui ele tem um prédio. Muito bem. Ele quer levar a energia do poste até aqui o prédio. Muito bem. Sabendo que a fixação do poste se encontra a 5 metros de altura, que ele colocou aqui, ó, 5 metros de altura aqui, ó, que é o desenho que está aqui, ó, em relação ao solo, ou seja, em relação aqui ao chão, e os conectores do prédio se encontram a 3,2 metros do solo. Então, se ele está a 3,2 metros do solo, eu vou pegar 5 menos 3,2 ou 0,20, que vai dar 1,8, que vai ser a altura aqui, certo? Muito bem, do solo da rua. A uma distância de 12 metros, ou seja, a distância do poste até a casa aqui é de 12 metros. Muito bem, calcule a extensão da fiação que o eletricista gastou, ou seja, qual que é a extensão que ele vai estar do poste até o lugar, né? Porque o poste aqui está alto, a fiação vai fazer isso aqui, ó. Então, para isso, eu transformo que isso aqui eu vou ter um triângulo retângulo. Então, esse lado aqui vai ser o lado maior, que eu vou chamar aqui de... Ele chamou de D, a mesma coisa, se chama de D, ó. Então, D ao quadrado vai ser igual a 12 ao quadrado, né? Ou 1,8 ao quadrado, igual colocou, 1,8 elevado ao quadrado mais 12 elevado ao quadrado. Então a gente vai ter o seguinte, que D elevado ao quadrado é o que? 1,8 ao quadrado é 1,8 vezes 1,8. Multiplicar 1,8 por ele mesmo duas vezes. Isso aí vai dar 3,24. Mais 12 ao quadrado é 12 vezes 12. Se eu pegar 12 vezes 12, isso aqui dá 144. Então, D ao quadrado vai ser o que? Eu vou pegar 3,24 e somar com 144, né? Se eu pegar 3,24 e somar com... Vou tirar minha foto aqui que está atrapalhando. Se eu pegar 3,24 e somar com 12,44, isso aqui vai dar... Se eu pegar 3,24 e somar com 144, isso aqui vai dar 147,24. Aí, como está elevado ao quadrado, eu vou calcular a raiz quadrada de tudo isso aqui, ó. Então, D, que vai ser a quantidade de fio que ele vai gastar, vai ser a raiz quadrada de 147,24. Isso aí vai dar um valor aproximado, 12, alguma coisa. Então, vai dar aproximadamente, que não é um valor exato, 12,13, certo? De fio que ele vai gastar, ok? Muito bem. Então, aqui está mais um exemplo de onde que a gente utiliza aqui o teorema de Pitágoras, né? Agora vamos fazer algumas atividades aqui para vocês entenderem um pouco mais. Agora aqui a gente tem as atividades, ó. Agora é com você. Calcule a diagonal de um lote retangular com 3 metros de largura por 3 metros de profundidade. Então teria mais ou menos isso aqui, ó. Não vai dar, não vou conseguir fazer direitinho aqui, né? Porque não vou fazer com a régua, não. Você tem mais ou menos. Como ele está falando que é retangular, desenha um retângulo. Retângulo. Imagina que isso aqui é um retângulo, tá, gente? Só um esboço do desenho, tá? Um retângulo é todo quadrilátero, todos os lados opostos são paralelos. Dá uma tremidinha aqui. Então tá falando o seguinte, ó. Vamos supor aqui que esse lado aqui é 40 metros. E esse lado aqui, ó, é 30 metros. Ele quer calcular a diagonal. A diagonal é isso aqui. Eu vou até pegar uma cor aqui azul. Ele quer que calcule essa diagonal. Então, se a gente observar aqui, ó, nós temos aqui um triângulo retângulo. Então, eu vou chamar aqui de D, ó, que vai ser o lado maior. Então, para calcular a diagonal, é só pegar diagonal ao quadrado, vai ser 30 elevado ao quadrado mais 40 elevado ao quadrado. Então, a diagonal ao quadrado
vai ser 30 elevado ao quadrado, é 30 vezes 30. Então, se eu pegar 30 ao quadrado, é 30 vezes 30, que dá 900. Mas, se eu pegar 40 ao quadrado, é 40 vezes 40, que dá 1.600. Então, a diagonal ao quadrado vai ser o quê? 900 mais 1.600. Aí, se eu pegar 900 mais 1.600, isso aqui vai dar 2.500. Então, como eu quero saber a diagonal, agora é só calcular a raiz quadrada de 2.500, né? Então, a diagonal vai ser raiz quadrada de 2.500. Então, a diagonal vai ser o quê? O que a gente sabe? 2.500 é a mesma coisa que 25 vezes 100. A raiz quadrada de 25 é 5. E a raiz quadrada de 100 é 10. 5 vezes 10, 50. Ou seja, a raiz quadrada de 2.500 vai ser 50. Então, a pergunta é: qual é a diagonal de um lote retangular com 30 metros de largura e 40 metros de profundidade? Então, a diagonal vai ser de 50 metros. Ok? Agora a questão de número 2. Quanto mede a diagonal de um quadrado de 1 metro de lado? Como é um quadrado? O que é um quadrado? É toda figura geométrica plana, todo quadrilátero, onde os 4 lados têm a mesma medida. Então, se é um quadrado, o que a gente tem que chegar à conclusão? Se aqui mede 1 metro, aqui também vai medir 1 metro. Então, a diagonal é um vértice, que é um segmento de reta que mede um vértice ao lado oposto, ao seu vértice oposto. Então, aqui a gente tem um triângulo retângulo, porque aqui é um ângulo reto. Então, eu quero calcular esse lado aqui, essa diagonal aqui, ó. Vou pegar de vermelho aqui. Então, a diagonal ao quadrado vai ser igual a 1 elevado ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. Então, a diagonal ao quadrado é o quê? 1 elevado ao quadrado é 1 vezes 1, que dá o próprio 1. Mais a mesma coisa, 1 vezes 1, que dá o próprio 1. Então, a diagonal ao quadrado vai ser 1 mais 1, 2. Agora é só calcular a raiz quadrada de 2. Então, a diagonal vai ser raiz quadrada de 2, que aqui a questão já está falando que é mais ou menos aproximadamente 1,4. Então, a diagonal aqui vai ser aproximadamente 1,4 metros. Qual é a medida da diagonal de um quadrado de 1 metro de lado? Pronto, ele já deu até a resposta aqui, ó. 1,4 aproximadamente. Muito bem, vamos agora para a questão de número 3. A questão de número 3 está falando o seguinte, ó: quanto mede a diagonal de um retângulo de 1 metro de largura por 2 metros de comprimento? A mesma coisa da letra da questão 1, né? Então aqui você tem um retângulo, tá? Digamos que aqui você tem um retângulo. Digamos que esse lado maior aqui, ó, mede 2 metros, ó, 2 metros. E esse lado menor mede 1 metro. O que é a diagonal? É um segmento de reta que une um vértice ao seu vértice oposto. Aqui, ó. Isso aqui vai ser a diagonal. Então, como ele quer que a gente calcule a diagonal, é só pegar a diagonal ao quadrado é igual a 1 elevado ao quadrado mais 2 elevado ao quadrado. Então, a diagonal ao quadrado vai ser o quê? 1 elevado ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1, mais 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Então, a diagonal ao quadrado vai ser igual a 5. Feito isso, é só calcular a raiz quadrada de 5, que ele já está te dando a resposta aqui, ó. A própria atividade já te dá a resposta. Então, a diagonal, não existe raiz exata, né?
Então, é aproximadamente 2,2 metros, porque está na unidade aqui, ó, metros e metros. Pronto. Vamos para a próxima questão, que é a última questão, que é a questão de número 4. Essa atividade da semana 3 do PET 2 aqui de nono ano, são quatro questões. Então, vamos lá. A questão 4 é essa aqui, ó. Um poste está tombado. Um poste está tombado. Um poste está tombado. Eletricistas colocaram o poste a 90 graus em relação ao solo, mas precisaram fixar um cabo de contenção no solo a 30,10 metros do poste. E é presa ao poste a uma altura de 4,25 metros em relação ao solo. Calcule o tamanho do cabo. Então ele tem mais ou menos isso aqui. Vou tentar pegar a régua aqui para ficar uma coisa mais, digamos assim, correta, né? Ué, o negócio fixou aqui, não muda? Ah, tá. Não é isso que eu quero, não. Quero girar. Ah, tá. Se eu giro assim, ele funciona. Pronto. Opa, 90 graus. Não tá 90 graus, não. Agora sim. Então vamos girar para cá. Opa. Vamos apagar isso aqui. Opa, não, apagar. Fechar isso aqui e apagar aqui. Pronto. Vamos voltar com a régua. Então, digamos que aqui eu tenho um poste. Aí eu tenho um solo. Deixa eu fazer um pouco maior aqui. Aí eu tenho um solo. Vamos girar aqui em 0 graus. Pronto. Não, rapaz, vem pra cá. Aí, pronto. Então aqui eu tenho um solo. Faz um pouco menor que solo. Muito bem. Acho que aqui deu certo a minha tática. Pronto. E aqui vai ser o meu cabo. Pronto. Se a gente observar, isso aqui eu tenho um ângulo de 90 graus aqui. Então ele está falando, ó, 90 graus. Ele está falando que em relação ao solo, ele precisa fixar um cabo de contenção no solo a 3 metros do poste. Então aqui tem a distância do cabo até o poste, ó, 3,10 metros ao 3,1. A poste a uma altura, ou seja, a altura aqui do poste, né, que é 4,25 metros. Calcule o tamanho do cabo. Então aqui é o cabo. Vou chamar aqui de C de cabo. Então o cabo ao quadrado vai ser 3,10 elevado ao quadrado, ou 3,1, né? Mais 4,25 elevado ao quadrado. Então C ao quadrado vai ser o quê? 3,10 ao quadrado é 3,10 vezes 3,10, ou 3,1 vezes 3,1. Se eu fizer 3,1 que é ao quadrado, que é 3,1 vezes 3,1, isso aqui vai me dar 9,61 mais 4,25 ao quadrado, é 4,25 vezes 4,25. E aí, se eu pego 4,25 vezes 4,25, isso aí vai me dar 18,5
0,625. Então, o cabo, o C ao quadrado, vai ser o quê? Vou pegar 9,61 mais 18,0625. Aí 9,61 mais 18,0625, isso aí vai dar 27,6.725. Como está elevado ao quadrado, vou calcular a raiz quadrada. Então, C vai ser igual a raiz quadrada de 27,6.725. Isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de 276.725 sobre 10.000. Calculando a raiz quadrada, vamos calcular a raiz quadrada aqui. Calculando a raiz quadrada aqui do cabo, então a quantidade de cabo aqui será de aproximadamente, porque não vai ser um valor real, então a raiz quadrada de 27,6.725 vai ser aproximadamente 5,26 metros, ou seja, para sustentar ancorar aqui o poste, né, de energia do poste até aqui nessa distância que ele está, vai ser necessário aqui 5,26 metros de cabo, ok? Com isso nós finalizamos aqui, galera, a atividade da semana 3 do PET 2 de matemática. Espero que vocês consigam entender aí a explicação. Qualquer dúvida, pausa o vídeo, assiste novamente. E também vocês podem estar me chamando no privado para sanar as possíveis dúvidas, ok? No mais é isso. Bons estudos, continue estudando. Não deixe de entregar as atividades. Entregue as atividades semanalmente. Não deixe acumular, porque senão, se você deixar acumular, vai chegar um momento que você vai ter tanta atividade que você vai ficar muito confuso, né? Então, para que isso não aconteça, entregue as suas atividades semanalmente, tá bom? Obrigado, continue estudando, se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Valeu!